Olá pessoal, agora vamos entender o que é o retorno de Saturno. O que significa seus ciclos e o que significam os três principais retornos, que são o primeiro retorno aos 29 anos, o segundo retorno aos 59 anos e o terceiro retorno aos 87 anos, 88, 90 anos por ali, tá bom? Então se você se interessou pelo tema, é só continuar assistindo. Eu acredito que a grande maioria já ouviu falar do número 7, que o número 7 é um número cabalístico e ele traz alguns significados ocultos. De 7 em 7 anos, o trânsito de Saturno ele forma a grande cruz, ou seja, nos primeiros 7 anos ele faz a primeira quadratura, depois nos próximos 7 anos, ou seja, 7 anos de idade, 14 anos de idade, Saturno chega ali na sua posição. Depois, aos 21 anos, Saturno faz a sua segunda quadratura e aos 29 anos por ali, 28, 29 anos, faz a sua conjunção, ou seja, completa o ciclo. E aí começa novamente, aos 35 anos faz a segunda quadratura, aos 42 faz oposição novamente, aos 49 anos por ali faz a segunda quadratura, fechando o ciclo, e aos 56 anos faz a conjunção novamente, o seu retorno, 56, 57, ali por volta de 60 anos. Aí aos 63 anos por ali faz quadratura novamente, mais ou menos aos 70 anos faz oposição novamente, 71, 72 por ali. Aos 77 anos faz mais uma quadratura e aos 84 faz mais uma conjunção, 84 até 90 anos por ali. E aí se chega ao último retorno de Saturno, provavelmente, né? Então vamos pegar o primeiro ciclo de Saturno, que é esse que começa quando a pessoa nasce e tem ali aos 7 anos a primeira prova, aos 14 anos a segunda prova de Saturno, aos 21 a terceira prova de Saturno e aos 28 anos tem a conclusão desse primeiro ciclo, ou seja, o resultado de todas as provas, de todos os desafios durante esses 28 anos, principalmente com as quadraturas e oposições, que são os aspectos mais desafiadores que se tem na astrologia, não é? A gente já aprendeu sobre aspectos. Bom, aos 7 anos de idade, primeiro, dizem que é quando a criança realmente ela se desvincula do mundo espiritual e realmente nasce na Terra. Existe essa história de que as crianças elas ficam entre dois mundos e quando faz 7 anos de idade é quando ela realmente entra nesse plano, que começa realmente a fazer parte do plano terreno. Aos 7 anos também é quando a criança ela começa a ir para a escola, geralmente, que começa a ter os desafios sociais, é quando começa de fato a se relacionar com as pessoas, com a escola, que começa a ser cobrado intelectualmente de alguma forma. Então ali a criança tem a sua primeira quadratura e geralmente aos 7, 8, 9 anos de idade, geralmente a pessoa passa por alguns problemas, alguns traumas, às vezes algumas perdas, né, durante esse período aí. Quando se chega ali aos 14 anos, é o início de uma nova fase. É como a grande maioria dos animais trocam pele, nós também trocamos. Então, aos 14 anos, nós saímos daquela pele de infância, nós trocamos a nossa personalidade infantil por uma personalidade de adolescência. Nós entramos na fase da adolescência. Então, são as grandes descobertas relacionadas ao corpo físico, aos hormônios. Aos 14 anos, as crianças começam a se firmar diante dos amigos, a criar a sua própria personalidade, entra num período de rebeldia, de autoafirmação, ou seja, é um momento de oposição desse Saturno. Então esse Saturno está olhando de frente para ele mesmo, né? O Saturno natal com o Saturno em trânsito. Então eles estão se encarando de frente, estão falando assim, e aí, vamos lá? Vamos encarar? Vamos para a vida? Acorda? Então é uma época de muita agitação. Aos 7 anos é uma época ainda de dúvida, de não saber exatamente o que está acontecendo. Já na oposição aos 14 anos ali, a pessoa já sabe o que está acontecendo e ela está tentando se afirmar diante da sociedade que ela conhece ali aos 14 anos de idade. E ali aos 21 anos é quando entra na maioridade, ou seja, existe os 18 anos ali que é uma preparação da maioridade, mas a maioridade de fato vem aos 21 anos. Isso para nós aqui, mas principalmente
para os Estados Unidos e outras culturas. Aos 21 anos, que é a segunda quadratura, é onde a pessoa começa a ficar em dúvida novamente, a ficar meio incerta do caminho dela, o que ela tem que fazer, as escolhas que ela tem que fazer profissional, ou seja, é onde a sociedade começa a dizer, olha, está na hora de você acordar, você já firmou a sua personalidade, já sabe quem é, então agora escolha o seu caminho, se encontre no meio dessa sociedade, firme a sua personalidade. E aí os próximos 7 anos é onde essa pessoa vai trabalhar para o seu amadurecimento. Então é a fase minguante de Saturno, aonde a pessoa está se autoavaliando, se pesquisando, olhando para dentro e se perguntando, e agora? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu vou fazer? Qual curso que eu vou fazer? Qual universidade que eu vou entrar? Então aqui estão as escolhas mais difíceis da pessoa aos 21 anos, que é onde ela pode definir a carreira dela, onde ela pode definir as pessoas com as quais ela vai se casar, com as quais ela vai se relacionar, os grupos que ela vai ter, ou seja, nessa fase de 21 anos é onde a pessoa tem um divisor de águas ali, onde ela vai escolher um caminho e diante da sua escolha, as consequências virão conforme ela percorrer este caminho aí nos próximos 7 anos. Quando essa pessoa chega aos 28 anos, no seu primeiro retorno de Saturno, esse é o momento do despertar individual para a consciência social, ou seja, é quando essa pessoa provavelmente se forma, começa a ingressar no mercado de trabalho de fato e começa a ser responsável por si. Geralmente é assim que ocorre, mas é claro que nem todo mundo segue esse padrão. Depende de onde está o Saturno de cada um no mapa. Por exemplo, um Saturno que cai numa casa 12. Um Saturno numa casa 12 não vai definir profissão, não vai exigir da pessoa apenas uma posição social, casamento, filhos, não. Depende. Tem várias coisas que esse Saturno pode cobrar dentro de uma casa 12 no seu retorno. Pode vir a cobrar a sua compreensão de humanidade. Se você tem compaixão e compreende as dores do mundo, você está compreendendo as dores do mundo, meu filho? Saturno é o pai, é a autoridade, é uma autoridade social. Saturno tem a ver com a autoridade paterna, mas na verdade é uma autoridade social. Então é como se fosse um general ali realmente cobrando do seu soldado. Então vai perguntar, como é que você vem trabalhando a sua compreensão de humanidade? Você só tem se ligado aos valores materiais ou você tem se preocupado com os valores espirituais? Você continua julgando e criticando os artistas? Você já tentou compreender o que significa arte na sociedade? Ou seja, tudo que abrange uma casa 12, os assuntos de casa 12 e consequentemente de peixes, essa pessoa vai ter desafios ali. Um outro exemplo, vamos supor que Saturno caia numa casa 2. Nessa casa 2, Saturno não vai cobrar apenas dinheiro como você está administrando o seu dinheiro. Esse Saturno pode vir a cobrar questões relacionadas aos seus reais valores. Por exemplo, se cai em Sagitário, numa casa 12, quais são os seus valores éticos e morais? Se cai em Câncer, numa casa 2, quais são os valores familiares que você tem? Você tem dado os devidos valores à sua família? Você tem ajudado a sua família com os seus imóveis a administrar e a cuidar desses imóveis? Você tem trabalhado talvez os seus valores relacionados à sua mãe ou os assuntos relacionados à questão feminina? Se você tem nutrido os outros, você tem dado atenção e carinho para os outros? Então existem várias formas desse Saturno despertar a consciência do indivíduo de uma forma social. Então é a pessoa se despertar para si própria, é acordar para si própria e perceber socialmente o que ela tem que fazer, qual é o papel dela. E Saturno vem com esse papel de despertar, de falar. Acordou? Então é onde inicia um ciclo de amadurecimento para a pessoa. É como se fosse um despertar. Se a pessoa não está indo direito para o seu Saturno, não está ali amadurecendo aqueles assuntos, se vocês não viram o vídeo que eu falo sobre Saturno, é importantíssimo ver, que ali eu explico direitinho qual é o significado de Saturno. Eu vou deixar aqui no izinho para vocês, no card aqui em cima. Cliquem aí e assistam o vídeo antes mesmo de terminar esse aqui, porque é imprescindível entender o que é Saturno de fato. Então, se a pessoa ainda não amadureceu nos primeiros 29 anos da vida dela, os assuntos daquele setor e daquele signo, esse Saturno vai vir cobrando, vai vir falando assim, acorda meu filho, tá na hora de despertar, tá na hora de compreender
através do seu relacionamento externo, o que você tem que cumprir aqui. Independente de casamento, independente de filhos, não é isso. Retorno de Saturno, a não ser que você tenha Saturno na casa 7, pode ser que venha te cobrar casamento. Se você tem Saturno na casa 5, pode ser que venha cobrar de você filhos, assuntos relacionados a filhos, mas não é regra geral também. Então é muito relativo essa questão de firmar profissão, de se casar e ter filho, e esses assuntos não tem nada a ver com Saturno, não é isso. Então esse Saturno, ele chama a gente para amadurecimento, para o primeiro, nos 29 anos ali, para o nosso primeiro amadurecimento. Ele desperta a nossa consciência para uma realidade, para o nosso projeto de vida, que nada mais é que o nosso próprio mapa astral. É como se a gente pegasse o nosso mapa e desse uma olhada ali e fizesse uma revisão e falasse assim: eita, eu estou fazendo isso que está aqui? Que eu programei para mim mesmo? Será que eu estou seguindo esse caminho aqui? Ou eu estou tendo algum tipo de resistência? Ou eu estou tendo algum tipo de rebeldia? Como é que eu estou trabalhando em cima disso aqui? Eu estou botando a culpa em cima de alguém, das coisas que eu ainda não conquistei? Aí tem que olhar profundamente o seu Saturno, né, para você entender o seu Saturno de forma profunda. E dentro desses 29 anos, que é como se fosse uma porta se abrindo para um novo ciclo, que aí começa o segundo ciclo do retorno de Saturno. É como se abrisse a segunda porta e aí sim, aos 29 anos, começa uma nova caminhada. Aos 29 anos é o início de um novo ciclo. Então, aos 29 anos, inconscientemente, nós reavaliamos a nossa primeira trajetória, o nosso primeiro ciclo. E esse primeiro ciclo, ele é um pouco assustador, porque é a primeira vez que esse Saturno está encontrando com o nosso Sol, com a nossa Lua, porque como a gente viu no vídeo anterior, Saturno ele dá a volta em todo o zodíaco, então ele passa por cima do Sol, por cima da Lua, pelo meio do céu, pelo ascendente, ele passa pelo fundo do céu, pelo descendente, ele passa por cima de todos os nossos planetas, ou seja, ele ativa todo o nosso mapa. Então imagina, esse Saturno ele está fazendo o seu primeiro retorno ali, ele está ativando tudo isso a primeira vez, e toda primeira vez de alguém pode causar uma adrenalina bem forte, né? Porque é aquela questão de inexperiência, é a primeira vez, às vezes a pessoa não sabe como agir, não sabe como atuar ali, não sabe o que fazer com aquela sensação, né? Igual o primeiro beijo, igual o primeiro dia da escola, igual o primeiro dia de trabalho, igual o primeiro dia numa universidade, a gente fica com aquela sensação de insegurança. Então, o primeiro retorno de Saturno, ele é um pouquinho assim, ele é tenso, todo o ciclo é tenso, mesmo quando ele forma aspectos favoráveis, como sextil e trígono. Então esse Saturno, ele chega aos 29 anos e abre a porta para iniciar o ciclo do segundo retorno de Saturno. O segundo retorno de Saturno é um dos retornos mais tranquilos que tem, porque é quando a pessoa tem aquela sensação de: ah, eu já vivi isso, Saturno já passou por cima desse meu planeta, Saturno já passou por cima do meu Sol, Saturno já passou por cima da minha Lua, eu já aprendi isso, eu tô vendo isso pela segunda vez, eu já tive essa sensação, agora eu não tô mais tão insegura, eu sei o que você vai fazer por aqui, Saturno. Então é quando Saturno realmente começa o seu processo de amadurecimento. O segundo ciclo de retorno de Saturno é uma fase de total amadurecimento. Então o amadurecimento não chega aos 29 anos. A pessoa abre a porta aos 29 anos para iniciar o seu processo de amadurecimento, porque é nessa segunda fase que geralmente as pessoas amadurecem. Então é ali que elas se firmam, pode ser que ali aos 35 anos ou até mesmo aos 42 anos, que é quando se tem a primeira quadratura de Plutão com Plutão, pode ser que ali a pessoa chute o pau da barraca, mude completamente o seu lado profissional, que passe pelo momento de renascimento, de total rebeldia novamente, que é aquela rebeldia que se teve aos 14 anos, pode ser que aconteça ali aos 42 anos, novamente, porque é simplesmente a pessoa olhar para a própria vida e falar: tá tudo errado, as escolhas que eu fiz ali aos meus 21 anos, 25 anos, foi uma porcaria, eu escolhi tudo errado, eu vou mudar tudo, eu vou chutar o pau da barraca. Que aí é quando o Saturno está encarando o Saturno novamente, pela segunda vez, só que aí a pessoa está mais experiente nessa segunda oposição do segundo ciclo de Saturno. Então muita coisa pode acontecer durante esse trânsito de Saturno ali com a sua oposição aos 42 anos, 41, 42, 43, durante esse período mais ou menos, junto com a quadratura de Plutão em Plutão no mapa, tá? No trânsito de Plutão, aos 40 anos ali é mais ou menos quando a pessoa tem
a quadratura de Plutão com Plutão. E imagina, né? A quadratura de Plutão com Plutão é um momento de muita transformação na vida da pessoa. E ali até os 57, 58 anos, 59 anos, a pessoa ela realmente amadurece. De alguma forma, ela vive aqueles assuntos daquele retorno do seu Saturno. É o momento de trabalhar esta consciência que ela despertou ali no seu primeiro retorno de Saturno. Porque o primeiro retorno de Saturno foi um despertar, é um acordar, é Saturno passando pela primeira vez por sobre todos os planetas da pessoa, pelo ascendente, pelo meio do céu, ou seja, estava ali despertando. O segundo, ela está experimentando, ela está vivenciando. Então ela já teve o despertar e o Saturno está fazendo esse retorno para ajudar a pessoa a saber de fato o que ela quer, como ela quer, se está do jeito dela, se não está, se está seguindo certinho aquilo que Saturno está pedindo. Só que durante esse ciclo, é claro que a pessoa vai passar por muitas perdas, por muitos danos, muita coisa vai acontecer na vida dessa pessoa e vai calejando a pessoa. Então ela pode casar durante esse período, ela pode ter filho durante esse período, ela pode se firmar em um emprego, como pode trocar de emprego, pode ser mandado embora, muitas coisas podem acontecer aí, é a vida individual de cada um. E quando a pessoa completa o segundo retorno de Saturno dela, que abre a portinha novamente para entrar no terceiro ciclo, esse ciclo na fase minguante de Saturno ali, que é a última quadratura para fazer a sua conjunção novamente, esse momento é um momento novamente de internalização, é um momento em que a pessoa se questiona novamente, então ela começa a se perguntar: e agora? O que vem pela frente? Eu estou ficando velho. Então esse terceiro ciclo é onde a pessoa começa a avaliar a sua trajetória e começa a ver: poxa, o que eu fiz? Eu botei filho no mundo, talvez. Hoje em dia tenho os meus netos no mundo. Será que eu sou um bom exemplo para eles? O que eu fiz de bom? Então a pessoa está avaliando realmente o seu Saturno. E provavelmente até aqui a pessoa já amadureceu bastante. É praticamente impossível uma pessoa não amadurecer entrando ali no seu terceiro retorno de Saturno. A pessoa geralmente ali já está madura. Se ela perceber que ela não alcançou isso, ela vai trabalhar nesse terceiro ciclo para alcançar isso. É como se chegasse naquela fase final da vida e começasse realmente a se arrepender do que não fez, do tempo que perdeu, ou seja, começa de alguma forma a querer trabalhar, a resgatar realmente as suas dívidas, né, os seus karmas, que nada mais é que Saturno. Saturno é um planeta kármico. E aí a pessoa passa pelo seu terceiro ciclo, com as quadraturas e oposições. Então ali aos 70, 74 anos por ali, a pessoa começa a ter que fazer exames, né? A ter problemas de saúde, problema nos ossos. Ali aos 70 anos, mais ou menos 75 anos, é quando a pessoa começa realmente a entrar em um processo em que começa a ter uma dependência maior dos outros, onde ocorre aquela revolta, né? Poxa, eu sempre fui independente, dono de mim, agora eu tô precisando de gente para dirigir para mim, eu não tô enxergando direito, eu não consigo ir ao banco colocar minha senha, a minha mão treme, eu não consigo mais tomar banho sozinha. Então começa a ter uma dependência muito grande. Então é essa primeira oposição do terceiro ciclo, que é muito forte. E aí entra na última quadratura, que é realmente a fase infantil do idoso, né? Que é onde geralmente a pessoa começa a ser cuidada, às vezes vai para um asilo e mil coisas acontecem e a pessoa passa por questionamentos também durante esse período, se questiona por que isso está acontecendo, mas esse terceiro ciclo é um terceiro ciclo muito maduro, então a pessoa ela tem consciência da trajetória dela e ela tem sabedoria para compreender o que está acontecendo, mas a velhice é como se fosse um ciclo ainda inexplorado por ela, então não é fácil ter a sabedoria, mas ter a limitação do corpo físico, que Saturno rege os ossos. Já ali no terceiro retorno de Saturno, os ossos das pessoas começam a ficar fraquinhos. É como se nesse terceiro ciclo de Saturno ele estivesse falando assim: olha, a gente tem que começar a se desligar dos assuntos materiais e começar a despertar para um outro lado, para uma consciência fora daqui, porque eu estou te preparando para a partida. Só que tudo que você vivenciou, tudo que você amadureceu, tudo que você experimentou aqui nesse plano terreno, em forma de experiência, você vai levar com você. Mas nada material vai, mas tudo que é material vai ficar. Agora é a hora de aprender o desapego. Então ali, na oposição e quadratura, na fase minguante da última fase, do último ciclo de Saturno ali, é quando a pessoa começa a ficar entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Assim como aos 7 anos de idade, a pessoa aos 7 anos desligou
do plano espiritual e realmente se firmou no plano físico, na última quadratura do terceiro ciclo, a pessoa começa a se desligar do plano físico e começa a se religar ao plano espiritual, até o momento do desencarne dela. E assim terminamos os ciclos de Saturno, os retornos de Saturno. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês nessa compreensão. Claro que existem várias outras interpretações, tem muita coisa na web que fala sobre retornos de Saturno. Eu acho bem interessante vocês lerem, se informarem. Quanto mais vocês se informarem, melhor. Mas eu espero ter passado uma mensagem clara para uma compreensão melhor do que é todo esse ciclo maravilhoso de Saturno. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha. E também, se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, tá bom? Se inscreve aí para que a gente fique mais juntinho. E se você quiser acompanhar o Encontros Astrológicos pelas redes sociais, é só pesquisar por Encontros Astrológicos e vão aparecer todas as redes sociais. E se você quiser visitar o meu site é deboramexica.com.br, tá bom? Então é isso, pessoal. E nos vemos então nos nossos próximos Encontros Astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!